No princípio, havia o Éden. Um jardim. Não um jardim qualquer, oh não. Era o suspiro de Deus tornado realidade. 4 rios o atravessavam, como veias de vida pulsante. O Pison, com seu ouro puro. O Gion, serpenteando pela terra de Cuxi. O Tigre, rápido e imponente, a leste da Assíria. E o Eufrates, majestoso, fonte de abundância. Suas águas cantavam uma melodia constante, um murmúrio de paz. A grama era um tapete esmeralda, macio sob pés ainda inocentes. O ar era doce, perfumado com a essência de flores que nunca murchavam, de cores que o olho humano mal podia conceber. As árvores se erguiam altas, orgulhosas, cada uma obra de arte. Havia a árvore da vida, no centro do jardim, seus frutos prometendo a eternidade. E, ao seu lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Seus galhos eram fortes, suas folhas de um verde profundo, quase misterioso. As flores desabrochavam em uma sinfonia de cores. Rosas sem espinhos, lírios de pureza translúcida, orquídeas exóticas penduradas como joias vivas. Borboletas com asas de vitral dançavam entre elas, em um balé silencioso e encantador. O sol banhava tudo com uma luz dourada, terna. Os animais viviam em harmonia. Leões caminhavam ao lado de cordeiros, suas jubas douradas roçando a lã branca. Pássaros com plumagens vibrantes enchiam o ar com canções melodiosas, cada trinado uma nota de alegria. Peixes de escamas prateadas e douradas deslizavam pelos rios cristalinos, sem medo de redes ou anzóis. Não havia predador, nem presa, apenas coexistência. Uma paz palpável, um silêncio preenchido apenas pelos sons da natureza em sua forma mais pura. Era um mundo intocado pela tristeza, pelo medo, pela dor. E no meio deste paraíso, caminhava Adão, o primeiro homem, formado do pó da terra, soprado com o fôlego da vida. Seus olhos refletiam a maravilha ao seu redor. Ele nomeou cada criatura, cada planta. Sua voz era a primeira voz humana a ecoar por aquele lugar sagrado. Ele era parte daquele jardim, e o jardim era parte dele. Uma solidão, sim, mas uma solidão ainda não sentida como falta. Era a solidão da singularidade, da primeira criação. Ele cuidava do jardim. Ele vivia a perfeição. Era assim, uma única regra, uma única proibição no meio de tanta liberdade. Mas a perfeição raramente dura sem ser testada. Uma sombra começou a se esgueirar pelo paraíso. Sutil, quase imperceptível a princípio. Era a serpente, mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Seus movimentos eram fluidos, hipnóticos. Suas escamas brilhavam com um brilho estranho, diferente da luz pura do Éden. Seus olhos, 2 pequenas chamas de inteligência e malícia. Ela observava, esperava, escolhia seu momento com uma paciência fria, calculista. O ar ao seu redor parecia mais denso, o silêncio mais pesado. A serpente aproximou-se de Eva, não com um rugido, mas com um sussurro, um sibilar que se misturava ao vento entre as folhas. Havia um mistério em sua chegada, um perigo disfarçado de curiosidade. Ela não era como os outros animais. Havia nela uma consciência, uma intenção. Ela se moveu com uma elegância perversa, parando perto da árvore proibida, o centro da única restrição do jardim. Eva estava só naquele momento, talvez colhendo flores, talvez perdida em pensamentos. E a serpente viu sua oportunidade. O palco estava montado para a tentação. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma companheira, alguém para compartilhar a maravilha, a alegria. Então, um sono profundo caiu sobre Adão, um sono divino, pesado e sem sonhos. E enquanto ele dormia, Deus tomou uma de suas costelas. Daquela costela, próxima ao coração, ele formou a mulher, Eva.
Despertada para um mundo de esplendor, seus olhos encontraram os de Adão, e a solidão dele se desfez, como névoa ao sol da manhã. Eva era beleza e graça. Seus cabelos longos emolduravam um rosto de curiosidade e encanto. Ela era o complemento, a outra metade. Juntos, Adão e Eva exploravam o Éden. Caminhavam de mãos dadas pelos pomares, bebiam das águas frescas dos rios. Compartilhavam os frutos doces, exceto um. Havia uma ordem, clara e simples. Não é bom que o homem esteja só. Deus olhou para Adão. Viu sua obra, o homem em meio à perfeição. Mas algo faltava, e ele comeu. No momento em que o fruto foi consumido, algo mudou. O ar pareceu gelar. Os cantos dos pássaros cessaram. Uma sombra diferente, mais profunda, caiu sobre o jardim. Os olhos dele se abriram, sim, mas não para se tornarem deuses. Abriram-se para a própria nudez, para a vergonha, um sentimento novo, frio e cortante. Eles perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. A inocência se quebrou. O paraíso dentro deles começou a ruir. O peso da desobediência esmagou seus corações. A semente da dúvida foi plantada. Ser como Deus. Conhecer. A promessa era vasta, tentadora. Eva olhou para a árvore. O fruto parecia bom para se comer, agradável aos olhos e, desejável para dar entendimento. A dúvida floresceu em desejo. O fruto, antes apenas um objeto de uma regra, agora brilhava com uma promessa sedutora. A hesitação durou um instante que mudaria tudo. Eva estendeu a mão. Seus dedos tocaram a casca lisa do fruto. Ela o colheu. Um ato simples. Um ato com o peso de mundos. Ela o levou aos lábios e comeu. O sabor, talvez doce no início, mas logo se transformaria em amargura infindável. Ela não comeu sozinha. Deu também a seu marido, Adão, que estava com ela. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela repetiu a ordem, a advertência, a consequência. Ela sabia. A serpente sorriu, se é que serpentes sorriem. Um brilho nos olhos. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. A voz da serpente era suave, um fio de seda envenenado. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Querubins foram postos ao oriente do jardim, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Os portões se fecharam. O brilho do paraíso se tornou uma memória distante, uma saudade incurável. Adão e Eva, de mãos dadas, caminharam para um mundo desconhecido. Um mundo de dor, de trabalho, de morte, mas também um mundo onde a promessa de redenção, ainda que distante, começaria a ser tecida. A queda, o início de uma longa jornada. A porta do Éden se fecharia. Para sempre. A voz de Deus era firme, carregada de uma tristeza divina, mas também de justiça. Não havia mais volta. A escolha fora feita. O preço seria pago. E o Senhor Deus os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. As desculpas não mudaram o fato. A transgressão era real. As consequências, inevitáveis. A serpente foi amaldiçoada. A mulher teria dores multiplicadas. O homem trabalharia com o suor do seu rosto para comer da terra, que agora produziria espinhos e cardos. E ao pó retornaria. Então, a sentença final. A expulsão. O paraíso não seria mais o lar deles. A serpente me enganou e eu comi. E Eva, questionada, culpou a serpente. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. A culpa foi passada adiante. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comessas? A confissão. A primeira desculpa.
Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. A voz de Deus, poderosa, solene, não era uma pergunta por falta de conhecimento, mas um chamado à responsabilidade. Adão, onde estás? O som dos passos de Deus ecoou pelo jardim, na viração do dia. Mas agora, esse som não trazia alegria, trazia medo. Adão e Eva se esconderam entre as árvores, como se as folhas pudessem ocultá-los daquele que tudo vê.